dando início à leitura do livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralta, lição 55, que fala da ovelha perdida. E diz assim: não deixará ele nos montes as 99 indo procurar aquele se extraviou? O tempo de permanência nos planos de sofrimento depois da morte física será sempre que a própria criatura quiser, tanto quanto permanecemos num lugar de confusão, somente até o dia em que desejarmos. Repitamos com a ênfase de inabalável convicção: o tempo que a criatura quiser, meses, anos, decênios ou séculos. O egoísmo e a perversidade, o ódio e a vingança elaboram, sem que o homem o perceba, a sua própria condenação. A consciência culpada de hoje cairá amanhã no inferno que o remorso criou. E caindo nesse inferno, extraviando-se, sintonizar-se-á com milhares de consciências culpadas, que lhes afinem com a craveira da invigilância e do crime. As zonas de sofrimento na espiritualidade estão repletas de almas infernalizadas, abarrotadas de ovelhas que abraçaram o mal e nele se chafurdaram largo tempo. Egoístas e invejosos, perversos e vingativos, avarentos e sensuais. Eis a infeliz população desses planos vibratórios ligado à crosta e à subcrosta da Terra. Deles, contudo, poderão sair, quando assim o permitirem, as suas próprias forças. O pastor amoroso busca ansiosamente a ovelha descuidada, pois lhe conhece a fragilidade. O homem evangelizado, que se harmoniza com Deus e com a própria consciência, jamais viverá nas trevas, poderá ir até elas, para ajudar e socorrer os infelizes que, pela invigilância, nelas se precipitaram. Pertença a esta ou aquela religião, ou mesmo a nenhuma. Se o homem for bom e digno, caridoso e puro, honesto e moralizado, nunca viverá nessas trevas. Nunca precisará o pastor deixar as 99 ovelhas para ir ao encontro que se extraviou, no fundo de uma grota. Nunca, amigos, podem crer. Então, vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e ao nosso querido guia desse trabalho. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, venham até nós, tocar as nossas mentes, os nossos corações, e envolver o nosso irmão Jorge, que está com a responsabilidade do estudo de hoje. Que as bênçãos do Pai, de Jesus, do nosso Caibá Chuto, possam envolvê-lo nesta manhã, para que serenamente ele possa passar esse estudo. E assim, agradecidos pela tua bondade e pelo teu amor, pedimos, Senhor, permissão para dar início a mais um estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibá Chuto. Um bom dia para todos que estão ligados conosco nessa nossa live do Espiritismo.net. Então, um bom dia, um bom sábado, um bom fim de semana para todos nós. Nós vamos hoje tratar uma das 3 parábolas que estão contidas no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Cada evangelista, ele possui uma forma diferente de apresentar Jesus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que tem uma proposta específica.
A proposta do Evangelho de Mateus é mostrar Jesus como o Messias prometido para o povo de Israel. Por isso, o Evangelho de Mateus é, de todos os quatro, o que mais amarra o Novo com o Velho Testamento. Mateus traz como proposta fazer essa conexão entre o Jesus que aparecia naquele período, vindo da cidade de Nazaré, com as profecias que existiam a partir das escrituras sagradas dos judeus. É no texto de Mateus que aparece recorrentemente uma passagem e depois ele diz assim: e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia tal. Então ele vai amarrando o tempo todo Jesus com o velho, ou seja, eu quero provar para vocês que esse homem é aquele que as escrituras falavam. Para dar relevância a Jesus, ele mostra as conexões de sua vida com as passagens apresentadas pelos profetas no passado. Em síntese, o Evangelho de Mateus é um evangelho que apresenta Jesus para os judeus. É um evangelho específico para o povo judeu, porque só eles é que conheciam a importância dos profetas. O Evangelho de Marcos, que é o segundo dos evangelistas, ele não traz essa proposta. Tanto que ele é um evangelho bem mais curto, é o menor de todos. Só tem 16 capítulos, o de Mateus tem 28. É um evangelho que tem um outro objetivo. O objetivo do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus exatamente para o outro povo. É apresentar Jesus para os não-judeus. Então, ele não podia se apoiar nas profecias, porque os outros povos, gregos, romanos, aquelas várias populações que Paulo passava, os tessalonicenses, os gálatas e os coríntios, eles não conheciam os profetas de Israel. Não fazia muito sentido você amarrar Jesus com essa história que, a bem da verdade, não tem nenhum sentido para eles. Então, nessa ótica, o Evangelho de Marcos ele tem um outro objetivo do ponto de vista de público. O objetivo do público chamado pelo Evangelho de Marcos são os não-judeus, e ele tem uma outra proposta de convencimento. A proposta de convencimento de Marcos são os milagres. É o evangelho que mais tem milagres, é o evangelho que mais apresenta fatos extraordinários, assim dito, as curas, as coisas que dizem respeito aos fenômenos extraordinários que Jesus realizou. O Evangelho de João já tem uma outra característica. O Evangelho de João tem como propósito apresentar Jesus como o Filho de Deus. É o evangelho mais próximo da apresentação de um ser divino. O Jesus apresentado pelo Evangelho de João, ele é um ser divinal. Já começa no seu prólogo. Do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas. Então, ele apresenta um Jesus como se fosse um ser divino que tivesse vindo à Terra. Ele traz uma concepção de um Cristo muito, muito acima da condição humana. É o único dos evangelhos em que aparece Jesus se autodefinindo, e ele se define 7 vezes nesse Evangelho de João. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão caído do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou a videira verdadeira. São 7 vezes que ele se autodefine, todas elas no Evangelho de João, que era um evangelho mais voltado para uma proposta universal, não estava ligado a nenhum povo específico, mas apresentar Jesus dessa maneira. E o de Lucas? O Evangelho de Lucas, no meu entendimento, é o que apresenta o Jesus mais bonito.
Porque o Evangelho de Lucas não quer apresentar Jesus para os judeus, nem para os pagãos, nem quer mostrá-lo como um ser divinal. O Evangelho de Lucas quer apresentar o Messias misericordioso. A imagem de um Jesus mais misericordioso nós encontramos no Evangelho de Lucas. Ele, tendo chegado no cristianismo depois dos outros, porque não conheceu Jesus, ele se encanta com a mensagem daquele homem. Então, suas partes, suas parábolas, seu conteúdo, sempre evoca um sentido de proteção, sempre evoca um sentido de guarda. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, a proposta de Lucas é sempre trabalhar uma visão de Jesus que é aquele que junta, o que cuida. A ótica do seu evangelho é trazer para nós uma leitura de um Messias voltado especificamente para o exercício da misericórdia. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ver como que ele mostra essa face misericordiosa de Messias. O texto que nós vamos ter a chance de estudar no dia de hoje está contido no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15. Nesse capítulo, Jesus vai apresentar para os seus ouvintes nessa manhã 3 parábolas distintas. Essas 3 parábolas, elas estão conectadas porque elas fazem parte de um mesmo contexto. Então, olha como começa o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o texto diz que os publicanos e os pecadores chegavam-se a ele. Não era ele que buscava. Não era Jesus que dizia, não, eu preciso ir pregar para os pecadores, eu preciso levar a mensagem para os publicanos. Não. Eram esses homens que procuravam Jesus. Havia, portanto, um processo de acolhimento nas suas palavras. Havia uma estratégia que ele utilizava para poder falar ao público que encantava exatamente os ouvidos desses personagens. Então, isso indica que havia na fala do Cristo uma forma de dispor os seus conteúdos que esses indivíduos se sentiam atraídos pelo que ele falava. E isso chamava-se misericórdia. O dom que ele tinha de entender as falhas humanas, a capacidade que nós encontramos na mensagem de Jesus de conseguir ouvir os pequeninos, de conseguir entender as fragilidades humanas. E quem eram esses 2 personagens que aparecem no texto? Os publicanos e os pecadores. Bom, os pecadores, como nós bem podemos imaginar, são todas as pessoas que tinham uma vida que colidia com a lei de Moisés. A lei de Moisés era uma lei muito rígida, com uma série de regras bastante duras. Não era uma lei muito flexível com relação aos erros humanos, ao contrário, ela era muito cobradora das responsabilidades, do dever, e as pessoas que não se encaixavam nesse padrão, elas eram automaticamente colocadas à margem da sociedade como sendo pessoas que não cumpriam a lei de Moisés, e a consequência para esses indivíduos era uma espécie de segregação social. As pessoas que possuíam uma vida que, de alguma maneira, não se encaixava no padrão que Moisés apresentava, eram logo colocadas de lado. Pecadores não significa, no conceito de hoje, criminosos, pessoas que faziam coisas horríveis, não. Às vezes, os pecadores eram simplesmente pessoas que não conseguiram se encaixar na lei que Moisés havia estabelecido. Por exemplo, para as mulheres estava reservado o papel secundário na sociedade. Elas não podiam sentar-se junto com os homens para estudar.
Uma mulher que tentasse colocar-se questionando os valores da sociedade patriarcal, não era uma mulher bem vista. Uma mulher que não quisesse casar, uma mulher que quisesse trabalhar, quisesse ter a sua vida, que quisesse questionar os valores da sociedade em que vivia, uma mulher que apresentava, de certa forma, a sua visão de mundo diferente daquela que a sociedade judaica esperava para o papel da mulher, era uma mulher de má vida, ela era uma torta. Por que ela era uma mulher torta? Porque a mulher tinha que crescer, logo casar, ter seus filhos, ser submissa a seu marido e pronto. Uma vida linda. Era assim que se esperava que a mulher vivesse. Imagine hoje, com o perfil que a gente tem, quantas mulheres pecadoras de má vida nós teríamos. Bastaria que se questionasse os padrões da sociedade da época. Então, por essa ótica, nós vamos perceber que a leitura que a gente pode fazer de pecador é muito mais abrangente do que a gente pode fazer. Porque a partir do momento em que você tinha uma conduta que não era bem aceita pela sociedade, você passava por um processo de segregação social. E aí você passava a ser alijada da sociedade. Então havia uma quantidade enorme de pessoas desajustadas, porque elas estavam oprimidas por uma sociedade que ditou uma regra, e somente os que obedeciam essa regra é que poderiam efetivamente serem conhecidas como pessoas de boa vida. Pecadores, portanto, eram toda espécie de criatura que havia sido alijada da sociedade. Encontramos aí criminosos também, criminosos, pecadores, pessoas que haviam se corrompido, cometido equívocos graves, e os equívocos pequenos. Todos são considerados pecadores. Todos estão à margem da sociedade e considerados pela sociedade da época como se fossem pessoas que não mereceriam, da parte de Deus, sua misericórdia e seu amor. E no outro lado nós encontramos os publicanos. Os publicanos já eram uma função profissional. Eram pessoas que, na época, cobravam impostos para seus próprios companheiros, seus cidadãos, e entregavam esses impostos para o Império Romano. Era tido como um processo de profunda traição. Era como se, de repente, uma outra nação tivesse invadido o Brasil e nós fôssemos todos agora sujeitos a essa nação estrangeira. Imaginemos um país qualquer do mundo que, de repente, decide invadir o Brasil e toma o país. E diz, a partir de hoje eu vou cobrar imposto de todo mundo aqui que é brasileiro. E nós devêssemos pagar impostos para essa nação que nos invade. E aí alguns brasileiros dizem, não, mas eu posso cobrar imposto deles e repasso para vocês. Então era uma traição horrível você ter uma pessoa que era judia e que dentro da sociedade coletava imposto dos seus irmãos para entregar para o povo estrangeiro que os oprimia. Isso é um publicano. Então, eles eram vistos de uma maneira muito, muito pejorativa e, portanto, abandonados à margem da sociedade como pessoas que não eram, no sentido positivo, não eram pessoas de bom caráter. E o texto diz, no seu primeiro versículo, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Sua mensagem possuía tantos aspectos de acolhimento, ela era tão maravilhosa que ela preenchia as expectativas de consolo, de aconchego, de proteção, de misericórdia que eles procuravam encontrar, mas que não encontravam em outros líderes religiosos do seu tempo. Os sacerdotes, os escribas, os homens doutores da lei, eles não tinham esse perfil misericordioso, querendo de alguma forma apresentar a essas pessoas uma possibilidade de que eles fossem amados por Deus. Então, aí nós vamos encontrar esse primeiro momento. E aí diz assim o texto, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Fariseus e escribas aí representando os homens do templo, a religião institucionalizada, exatamente aqueles que criaram esse padrão de leitura de mundo que excluíam os outros. Eram os fariseus,
e os escribas, ou seja, os homens do templo, que modelavam as normas que diziam esses são os certos e esses são os errados. E com isso, separavam a sociedade em dois grupos. O grupo dos que mereceriam misericórdia e o grupo dos pecadores que deveriam ser alijados da sociedade. E diziam, olha, ele come com escribas, perdão, ele come com pecadores, ele come com esses homens, ele vive na convivência com essas pessoas, porque esses pecadores, publicanos, todos, eles não podiam viver perto dos rabinos, porque os rabinos evitavam. Lembram da parábola do bom samaritano, que tem um homem caído na estrada e o sacerdote não toca? Por quê? Porque o sacerdote não pode tocar em pessoas mortas, ele podia estar morto, então ele não pode tocar. Então eles tinham muito isso, eu não posso me aproximar das pessoas que estão erradas. Uma mulher não pode tocar num sacerdote, tal como fez a mulher hemorroísta. Então existia uma série de regras. E ele, olha, ele senta, ele come, como é que ele convive? Não pode, sendo ele um homem correto, não pode viver na companhia das pessoas erradas. E Jesus transgride todas essas normas convivendo com esses homens. E aí, então, na sequência do texto de Lucas, ele diz, e ele lhes propôs uma parábola. A bem da verdade, ele vai propor 3 parábolas. A primeira, que é a que a gente vai estudar hoje, é a parábola da ovelha perdida. A segunda é a parábola da dracma perdida. E a terceira é a parábola, que não é parábola do filho perdido, mas é a parábola do filho pródigo. Então, você tem uma parábola para a ovelha que está perdida, uma parábola para a dracma perdida e uma parábola para o filho pródigo. Nessa primeira parábola da ovelha perdida, é 1 para 100. Parábola é 1 para 100. 100 ovelhas, 1. Na segunda, é 1 para 10. Então, eu tenho 1 para 10. Na terceira, deveria ser 1 para 1. Mas não é. É 1 para 2, porque aqui tinham 100 e uma se perdeu. Nessa tinham 10 e 1. Aqui eram 100 ovelhas, uma se perdeu. Na outra eram 10 moedas, uma se perdeu. Aqui deveria ser um filho e esse se perdeu, mas não é. Nessa última aqui são 2 filhos e um se perdeu. Ai, quebrou a lógica, porque é 100 para 1, 10 para 1, seria 1 para 1, mas é 2 para 1. Porque na parábola do filho pródigo, você vai ter 2 personagens importantes. O filho que fica e o filho que vai. O filho egoísta e o filho que vai. Onde Cairbai Schutter até coloca que o melhor seria que a parábola fosse a parábola do filho pródigo e do filho egoísta, porque o filho que fica é tão rico em termos de conteúdo de análise que valeria ser tratado de maneira diferente. Já as outras duas, da ovelha perdida e da dracma perdida, é 100 para 1, 10 para 1, porque as ovelhas que ficam não falam nada, as dracmas que se perdem não falam nada, mas o filho que fica, ele é muito importante. Então, não é só a história de um filho que foi e depois voltou, senão seria a parábola do filho pródigo com um filho só. Mas é tão rica a história do filho pródigo e do filho egoísta que ele acaba colocando 2 personagens, onde um personagem são os pecadores, o filho que fica é os fariseus e os escribas. Ele traz para dentro dessa última parábola exatamente a cena do contexto aonde isso estaria acontecendo. E aí nós vamos encontrar, na sequência daquilo que estávamos lendo, dessas 3 parábolas, que são parábolas que expressam nitidamente a misericórdia, reforçando o aspecto de um Messias misericordioso, uma proposta de um Cristo que está todo vocacionado para mostrar o amor e a misericórdia de Deus. E mais uma vez, nessas 3 parábolas da misericórdia, nós vamos encontrar nelas exatamente o perfume desse perfil do Messias de Lucas, o Messias misericordioso. Então, vamos à parábola. O que está escrito no texto?
diz o evangelista Lucas, e ele lhes propôs uma parábola dizendo, aí vai começar a parábola dele. Olha só, diz ele assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a venha e achá-la. Então ele já transfere, porque isso é uma estratégia do Cristo no processo pedagógico dele, que ele traz as suas parábolas para muito perto das pessoas, ele aproxima o ensinamento da vivência dos indivíduos. Então o que ele faz? Ele vai trazer para o estudo uma reflexão sobre a conduta dos homens, mas ele joga o indivíduo para dentro da história. Ele não diz assim, um certo homem, não, ele diz, qual de vós? Então ele já colocou a pessoa dentro. Dentro do judaísmo, fala-se que existe 4 formas de você fazer um estudo, né? Pshat, Remes, Drash e Sud. Pshat é literalmente, estudando literal. Depois, Remes é sentido figurado, você joga uma história no sentido figurado. E o terceiro, chamado Drash, significa coloca você dentro da história, põe você dentro da história. É a terceira camada de estudo que o judaísmo propõe. Nessa parábola, ele propõe no terceiro nível. E o último, chamado Sud, é secreto, oculto, aí só dá para fazer em hebraico, que é estudando a composição cabalística das letras, que em outro idioma não é possível fazer. Então, quando ele diz assim, qual de vós, ele foi para o terceiro nível de estudo, modelo contextualizado, no qual você insere o indivíduo no fundo da história para que ele se sinta integrante e possa ter o mais processo de pertencimento desse fenômeno. Então, diz assim, qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Ou seja, 100 ovelhas naquela época era uma quantidade muito grande. Era uma quantidade muito... Você ter 100 ovelhas é um homem rico. Uma pessoa que tem 100 ovelhas não deve fazer questão de uma. Porque imagine, naquele período de tanta pobreza, de tanta dificuldade, uma pessoa possui 100 ovelhas, é uma quantidade grande. Pode-se considerar que é um homem que tem condição tranquila de sobreviver. Meu Deus, quem tem 100 está muito bem. Mas esse, perdendo uma, ele deixa as 99 no campo, aqui na tradução fala no deserto, e vai em busca da ovelha perdida. Esse é o sentido que ele quer dar de misericórdia, de procurar a ovelha que estava perdida. Então, ele, quando a encontra, diz assim no texto, e achando-a, põe-a sobre seus ombros jubiloso. Observe como que ele cuida da ovelha perdida. Porque ele poderia dizer assim, ele vai em busca da ovelha perdida, e achando-a, com um chicote, ordena que volte para o rebanho. Foi isso que ele disse? Não. Ele não disse que a ovelha que se perdeu será tratada com violência, será tratada com agressão, que aquele que se perdeu, que saiu do caminho, tem que encontrar uma consequência agressiva para que ele se junte aos outros 99. O que diz ele? Quando ele encontra, ele vai até ela, junta essa ovelha. Então, repare o aspecto de misericórdia aí. Ele junta e, como ela está perdida, ele a carrega no colo de volta para o rebanho.
Oh, imagem linda, meu Deus do céu. Ele vai, cata a ovelha. Ela pode estar machucada, ela pode estar perdida, porque ela se machucou, quebrou a pata, ela foi atacada por um lobo, ela está com dificuldade de se mover, ela ficou presa num espinheiro, ela pode estar com algum tipo de doença, ela pode estar se sentindo mal, ela pode estar tendo algum tipo de enfermidade. O que faz o pastor com a ovelha que se perdeu? Olha o texto. Achando-a, põe sobre seus ombros. Então ele junta e ele caminha para ela, ele traz de onde ela está para juntar-se às outras. Na parábola do filho pródigo aparece essa mesma imagem. Quando o filho aparece lá longe, o pai corre ao seu encontro para ir buscá-lo. Esse correr ao encontro para ir buscar o filho, na parábola do filho pródigo, é a misericórdia. Aqui, a misericórdia é junta e põe no ombro. Eu caminho, sou eu o cuidador que vou buscar a minha ovelha que se perdeu. Eu não fico apitando e esperando que a ovelha venha no pé, como o pai na parábola do filho pródigo não fica na soleira da porta, esperando que o filho todo maltrapilho chegue até a soleira da porta para falar com ele. Ele corre ao encontro do filho. Aqui, o pastor sai e vai buscar a ovelha perdida longe. E depois de buscá-la, ele vem e traz essa ovelha e junta a ovelha, colocando-a no ombro e juntando essa ovelha ao grupo. Ele reinsere a pessoa no grupo. Ela saiu, pois ele vai misericordiosamente buscar, coloca a pessoa sobre seus ombros e traz de volta. O que aconteceu, meu filho? Você se perdeu, então eu vou ajudar você. Eu vou mandar a mensagem da doutrina espírita, que é colocar nos ombros, para trazer você de volta para o grupo. O que foi que aconteceu? Você se machucou, então eu vou te buscar. Vou te dar uma nova encarnação em uma outra família, num outro cenário, com um novo corpo, para que você tenha a oportunidade de voltar para o seu rebanho. Então, ele tem a possibilidade de garantir isso através dos vários mecanismos que a lei possui para reintegrar aquele que se perdeu de volta do rebanho de onde ele saiu. Então, são as estratégias de misericórdia que estão representadas nesse momento de colocar a ovelha sobre os ombros. E na sequência, diz o evangelista: e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Observem que é uma alegria que não cessa. Ele diz que quando ele a vê, ele a põe nos ombros jubiloso. Ele não junta com raiva. Ah, lá vai esse miserável que se perdeu, que ódio, que me atrasou. Não, ele diz, nossa, vem minha ovelha perdida, deixa eu me juntar. Vem juntar. Mas a ovelha estava perdida e ela não se perdeu assim, ela saiu meia hora e, puxa, cadê? E aí ele foi e achou. Ela está perdida já faz um tempo, porque quando ele chega em casa, ele alegra-se com os vizinhos, então é sinal de que na noite anterior a ovelha não estava no grupo. Ele chegou em casa e disse aos amigos e vizinhos: eu perdi uma ovelha, eu preciso achá-la. Então, ela passa a noite da escuridão longe do grupo. A noite da escuridão, a noite dos erros, a noite dos equívocos, a noite daquilo que parece estar perdido. A noite que ela passa perdida do seu grupo é o período no qual o espírito se afasta daquilo que seria o esperado para a nossa conduta. Mas o diligente Senhor não se descuida dela e continua procurando estratégias para buscá-la. E assim que ele tem a possibilidade de trazê-la de volta, quando ele a reencontra, ele traz e vai se alegrar com os amigos, diz o texto. Chegando em casa, ele chama os amigos. Então, foi importante ter encontrado realmente.
é um sinal da relevância, da alegria, da felicidade que ele sente ao poder ter resgatado essa ovelha que estava perdida, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida, que estava perdida há muito tempo. O filho pródigo, na parábola terceira dessa sequência, vai passar muito tempo como perdido, não sai de manhã e volta à tarde. Assim também a parábola da ovelha perdida é uma ovelha que se perde por muito tempo. E ele a encontra e diz assim, fechando a parábola, encerrando esse texto, diz ele: digo-vos que assim haverá alegria no céu. Nesse texto aqui diz haverá alegria no céu, mas em outros textos diz haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui o texto é um pouquinho diferente. Digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No fundo é a mesma coisa, ou seja, no céu, aqui é entendido como no mundo espiritual superior, haverá muito mais alegria quando uma entidade, um espírito que está corrompido se levanta, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Isso é muito maravilhoso, porque isso mostra o movimento que o plano espiritual faz de socorro àqueles que padecem. E como que a gente pode aplicar esse conceito de ovelha perdida no sentido espiritual no momento que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo esse momento. O que conta a doutrina espírita sobre esse particular momento que a gente vive? Dizem os espíritos que nos períodos em que a humanidade vai atravessando, nós formamos na Terra basicamente dois grandes grupos de espíritos. Um grupo de espíritos que é bastante numeroso é formado pelos espíritos que têm uma condição de evolução mediana, espíritos que têm uma condição típica para o planeta Terra. Esses espíritos, eles encarnam na Terra, depois de sua existência eles desencarnam, e aí vão para o mundo espiritual, uns sofrem mais, outros sofrem menos, tem todo esse mecanismo de adaptação no mundo espiritual, choram, lamentam suas culpas, outros estão melhor e tal, passam um pedaço de tempo, programam uma encarnação, volta novamente e o ciclo se repete. Então, essa forma de funcionamento é a forma que funciona para a grande maioria dos participantes do momento que a Terra está vivendo. Mas há um segundo grupo, não tem só esse. Tem um segundo grupo. Esse segundo grupo ele é menor, ele é pequeno. E esse segundo grupo é formado pelas almas endurecidas. Como que funciona com as almas endurecidas? As almas endurecidas, quando elas encarnam na Terra, elas trazem um processo profundo de desequilíbrio do passado, que elas têm dificuldade de abandonar. São entidades que têm muita dificuldade de deixar de lado as suas imperfeições, seus dramas. Esses dramas que essas entidades possuem, eles estão vinculados a 4 situações diferentes. Primeiro, excesso de materialismo, gosto por dinheiro, pelos bens materiais, pelo usufruto das coisas da terra. Então, são espíritos muito voltados para o materialismo, têm uma ganância das coisas do mundo, são capazes de matar, destruir o meio ambiente, fazer qualquer coisa para terem riquezas materiais. Esse é um grupo. O segundo grupo é formado por espíritos aficionados pelo poder, não é mais dinheiro, é poder, mandar, oprimir, assumir postos de comando, serem imperadores, serem reis, serem tiranos perversos que, ao chegarem em algumas sociedades, são capazes de promover guerra, violência, são espíritos profundamente belicosos, terríveis, sanguinários, perversos, que assumem o comando dos povos e os colocam
em guerras. Esse é o segundo. Terceiros, desequilibrados no campo da sexualidade, perturbados na área da sexualidade, apontam a promiscuidade e a falta do amor nas relações sexuais como sendo uma vantagem e produzem, por isso, muita perturbação por onde passam. E o quarto grupo, formado pelos intolerantes religiosos, aqueles que interpretam equivocadamente os valores da religião e eles, por conta disso, acabam ficando, como na história, com seus nomes marcados, por serem profundos agressores da liberdade religiosa dos outros, porque eles utilizam-se das suas possibilidades religiosas para atacar outras pessoas na nossa sociedade. Esse segundo grupo, formado por essas entidades tão difíceis, eles não reencarnam tão francamente como o primeiro grupo. Eles têm uma distância muito longa entre duas existências. Eles encarnam hoje, passam séculos para virem novamente, porque eles produzem muita perturbação. Mas eles precisam vir, porque eles também estão com o encontro marcado com a felicidade, só que eles não sabem ainda. Eles precisam se desembaraçar de suas imperfeições. E a encarnação, para eles, é um elemento muito importante para o progresso. Só que eles não podem vir juntos. Quando vem um, os outros não vêm, senão eles desequilibram a sociedade. Aí, quando vem o outro, o primeiro já não vem. Então, esse grupo pequeno, formado pelos grandes perturbadores da humanidade como um todo, ele é um grupo que fica como que retido no mundo espiritual, encarnando a conta-gotas, mas vindo, e quando eles vêm, deixam um rastro de destruição quando encarnam na Terra. Essas seriam como se fossem as nossas ovelhas perdidas, das quais o Senhor não desiste e está procurando não elas, mas o coração delas. Eles encarnam, mas são muito endurecidos e acabam não aproveitando muito a encarnação e assim o tempo vai passando. Quando chega nesses momentos que nós estamos vivendo de transição planetária, ocorre um fenômeno muito interessante. O que aconteceu? Quando acontece a vinda do período de transição, é sabido que é uma janela de tempo curta, curta-se em termos de alguns séculos, né? É uma janela de tempo curta, aonde nós vamos ter a possibilidade de corrigir o comportamento dos espíritos. Então, nós temos uma janela curtinha para as almas se transformarem. E aqueles que são esses endurecidos, do dinheiro, do poder, do sexo desregrado, da intolerância religiosa, também são filhos de Deus, gente. Eles também precisam de uma chance de se modificar. Então, o que faz Deus, o soberano Senhor, nos períodos de transição planetária? Ora, eu sei que a janela de tempo vai se fechar e que os espíritos que não tiverem a oportunidade de se transformarem serão migrados de planeta, perderão a chance de conviver com seus amores, vão romper, de certa maneira, os vínculos de proximidade com as pessoas que eles amam. Então, quando os períodos de transição acontecem, as portas do mundo espiritual inferior são todas abertas. E essas entidades reencarnam em massa sobre o planeta. Eu não sei se vocês perceberam, mas nós estamos numa transição planetária. É por isso tanta perturbação na Terra. É por isso que nós temos tanta gente aficionada pela sexualidade desregrada. É por isso tanta sede de poder sobre o planeta nos dias de hoje. É por isso tanta dificuldade da convivência dos homens com relação aos prazeres materiais, a busca de no Facebook mostrar que tem mais, no Instagram, todo mundo quer ser lindo, ter o melhor marido, a melhor casa, a melhor roupa, não envelhecer, estar sempre se esticando para estar sempre jovem. A gente desesperado pelas coisas da terra, como se só aqui houvesse riqueza. Por quê? Porque uma quantidade enorme desses enlouquecidos, dessas chamadas ovelhas perdidas, estão reencarnadas sobre a terra, dando a elas a possibilidade que elas se renovem. São espíritos extremamente arraigados ao mal, mas são nossos irmãos. E eles estão entre nós porque eles precisam de uma chance. Precisam de uma oportunidade para se transformarem. E, ao mesmo tempo, eles revelam quem nós somos.
porque eles abriram todas as portas de conduta para o ser humano. Observem, todas as portas do que você pode fazer estão abertas no dia de hoje. Não há mais o certo nem o errado. A sociedade, a nossa sociedade, não tem mais referência do que é o certo e do que é o errado. Tudo agora é certo. O que você quer fazer? Tá certo. E o que você quer fazer? Tá certo. E você quer fazer o quê? Tá certo. O que todo mundo quer fazer tá certo. Mas isso na visão dos homens. Na visão de Deus, sua lei nunca mudou. Continua sendo tudo do mesmo jeito. Nós continuamos sendo da mesma forma diante da lei de Deus. Então, o mal não vai se transformar o bem, porque muita gente está fazendo o mal. O mal, como diz o livro dos Espíritos, o mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. Então, não vai haver uma mudança da lei pelo simples fato de nós querermos que a lei mude os conceitos com relação ao que a gente pensa. Nós, portanto, estamos de braços com essas entidades para provar quem nós somos. É a separação do joio do trigo, da parábola do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a segunda das parábolas do reino, a parábola do joio e do trigo, que é uma parábola importantíssima para mostrar esse processo de separação das almas. Mas aí eu pergunto, Deus está fazendo isso só por nós? Só para saber quem nós somos? Não. Ele está fazendo também por essas almas difíceis, oportunizando a esses espíritos a chance que eles se transformem. A reencarnação maciça que estamos assistindo hoje na Terra, de muita gente perturbada, é para dar a essas entidades a possibilidade que elas se despertem. Elas estão vindo de maneira muito significativa na Terra, mas elas estão vindo para que elas se transformem. Elas são as ovelhas perdidas, renascidas entre nós. Renascidas nessa sociedade, não só para trazer o caos, porque isso não é o objetivo, mas para que elas se transformem. Se elas fizerem o errado, serve para medir quem nós somos, se nós realmente não nos sentimos seduzidos por suas ideologias. Mas é para poder encontrar as ovelhas perdidas. É para que, a partir da experiência na Terra, algo seja despertado nelas e elas sejam resgatadas. Elas possam ser trazidas para junto do rebanho. Só que, nesse processo novo, não é só a ação do pastor buscando as ovelhas. Outras ovelhas podem buscar ovelhas. É o que o Senhor espera de nós nesses tempos. Nós somos os elementos hoje que constituímos o rebanho, que podemos juntar e buscar as ovelhas perdidas. Pelo conhecimento espiritual que nós temos, nós somos capazes de influenciar positivamente a sociedade em que vivemos. Trazendo mensagens de amor, trazendo mensagens de união, divulgando a paz e a harmonia e favorecendo o antídoto para todas essas questões. Em vez de falar das riquezas materiais, falarmos das riquezas do céu. Em vez de falarmos sobre o desejo de poder, o desejo de servir. Em vez de apresentarmos o sexo desregrado, apresentarmos o amor verdadeiro como solução de felicidade. E para a intolerância, as mensagens do amor. A grande pergunta é se nós, como ovelhas que estaríamos recolhidas pelo pastor, estamos fazendo o papel de fazermos esse trabalho de ajudar no socorro das ovelhas perdidas, ou se nós estamos estimulando ainda mais nesses companheiros os comportamentos equivocados que eles têm. As ovelhas perdidas, muitas delas, estão movidas pelo ódio nas redes sociais, agredindo pessoas, escrevendo coisas contra os outros, num processo de polarização que o país está vivendo em termos até políticos, e nós estamos embarcando nessa canoa da intolerância. Eu não estou dizendo que tem um lado certo e que tem um lado errado. O lado certo não é o lado, é o comportamento íntimo da pessoa. Independente do lado ideológico que você defenda, se você publica coisas de violência, de agressão e de ódio contra as pessoas, você está errado. Nós, como ovelhas que resgatamos ovelhas, temos que multiplicar o amor. Não cabe aos espíritas irem às redes sociais para publicar mensagens de ódio, de desamor, de deboche e de agressão a quem quer que seja.
nós não podemos ter essas condutas. Por quê? Porque pela leitura que o Espiritismo nos oferece, nós temos que contribuir para a transformação do mundo novo, auxiliando a construção da paz. Então, nesse cenário magistral que hoje nós estamos inseridos, nesse momento especialíssimo que nós estamos vivendo, talvez o momento mais extraordinário das nossas vidas como espíritos nas diversas existências, nós estamos tendo um momento maravilhoso de contribuirmos efetivamente para a mudança do planeta. Então, que a gente assuma os nossos postos e sejamos ovelhas que recolhem ovelhas. Que nós semeemos aonde estivermos a mensagem da paz, a mensagem da esperança, que nós não estimulemos o medo nas pessoas, que a mensagem da imortalidade da alma, da qual nós somos portadores, possa ser utilizado para consolar os que perderam seus entes queridos, que a gente use isso para que ajude as pessoas e não multiplicar as mensagens de pavor, de medo, que geram ansiedade, depressão, angústia e que desequilibram a sociedade em que vivemos. Nós podemos ajudar a transformar positivamente o nosso mundo. Que a mensagem de amor que nós temos dentro de nós nos ajude a sermos efetivamente colaboradores de uma sociedade melhor. É inaceitável que espíritas publiquem nas redes sociais mensagens que sejam de ódio, de divisão e que agridam outras pessoas. Onde ficou o amor ao próximo que nós aprendemos com o cristianismo? Então, nesses tempos modernos, em que o nosso soberano pastor está com 8 bilhões de ovelhas para tomar conta entre os encarnados na Terra, fora as ovelhas desencarnadas, nesse imenso rebanho de 8 bilhões, existem milhões de ovelhas endurecidas, amargas, odientas, que estão misturadas com as outras ovelhas. Nesse rebanho tão numeroso, existem algumas que são capazes de encontrar também as ovelhas perdidas e irem buscá-las para que elas se juntem ao rebanho. Exerçamos, portanto, esse papel de auxiliarmos o chamado bom pastor através da nossa contribuição efetiva como espíritas, assumindo o papel que nos é próprio, fazendo o bem que a gente tem que fazer e rejeitando absolutamente todas as mensagens de ódio que cheguem até nós, evitando de multiplicar e disseminar aquilo que sabemos que gera desequilíbrio. Que o Senhor das nossas vidas abençoe os nossos dias, nos ofereça um sábado maravilhoso para o nosso final de semana e que nós, na condição de ovelhas sensibilizadas com a dor dos outros, façamos o que nos é próprio e ajudemos o bom pastor na transição planetária e na construção de uma nova sociedade. Meu amigo, muito obrigado pelas palavras, pelo estudo. O pessoal aqui agradecendo, muito sensibilizado. Mas eu vou passar aqui alguns comentários rapidinho. Uma da Francisca Liduína, né, que me chamou a atenção, ela dizendo assim, né, que é ovelha resgatando ovelha pela compaixão. E eu fiquei pensando nisso, né, porque, a bem dizer, às vezes a gente fica olhando o erro ou algum equívoco do outro e esquece que a gente também tem os nossos, né, e que um pode ajudar o outro. A gente fica muito naquela de olhar o cisco e esquecer a trave, né, meu amigo? O que você pode comentar? Opa, está fechado. Fechou aí o microfone. Na verdade, a gente tem muito essa tendência de ter a ideia de que só Deus é que pode fazer o resgate das criaturas. Eu fico de janela, olhando pela janela, vendo, olha, aquele ali está perdido, olha aquele outro lá. Então, nós não somos mais ovelhas passivas, nós podemos ser ovelhas ativas, fazer o trabalho de ir ajudar o resgate das pessoas. E aí, quando a gente fala sobre isso, é exercer o papel que a gente tem para exercer, sabe? Hoje, nossa sociedade está muito dividida, muito fragmentada, até do ponto de vista político. E existe, por conta dessa polarização, a tendência de querer dizer assim, esse lado é o certo
E esse lado é o errado. Não existe lado certo e não existe lado errado. Quem são errados não são os lados, são as pessoas. Se eu estou dentro do grupo A e eu publico coisas de ódio contra o grupo B, eu estou errado. Se eu estou no grupo B, e eu publico coisas de ódio contra o grupo A, eu estou errado. Então, quem está errado? Quem odeia do lado de cá está errado. Quem odeia do lado daqui também está errado. E quem está certo? Quem ama, quem está aqui e quer amar, está correto. Quem está aqui e quer amar, está correto. O Espiritismo não tem lado político. O Espiritismo não é nem de esquerda e nem de direita. O Espiritismo é de cima. Porque se a esquerda tiver mensagens de ódio, ele não vai ficar. Se a direita trouxer bandeiras de ódio ou de desamor, ele não vai ficar com isso. Ele fica com os que amam. Então, independente de qual seja a condição que você esteja, o importante é nós amarmos. Se eu publico algo que agride alguém, lembre, não sou mais entre as ovelhas que socorrem ovelhas. Eu, na verdade, me torno uma ovelha que precisa ser resgatada do ódio. Então, atentemos para o que a gente faz, para saber se nós efetivamente construímos uma sociedade melhor ou estamos na janela criticando os outros e perdendo a compaixão. Ovelha socorre ovelha por compaixão. Ovelha não socorre outra ovelha com agressão. Jorge, na intenção da salvação das almas, as 100 ovelhas seriam de domínio de Deus. A ovelha desgarrada seríamos nós ainda rebeldes à lei de Deus. E o pastor Jesus nos reconduzindo ao caminho do bem? Exatamente isso, Daniel. As ovelhas seriam exatamente aquelas que já teriam entendido o propósito superior e em outras parábolas o Cristo diz assim, eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem o meu chamado, né? Então as ovelhas conhecem o chamado do seu pastor. Essas 99 são aquelas que quando o pastor chama, elas, opa, meu pastor está chamando, aí elas vão andando na direção do seu pastor. Essa imagem de ovelhas e pastores, elas são muito recorrentes no Velho Testamento, e tem um salmo, inclusive, talvez que o salmo mais conhecido, que as pessoas, que o Senhor é meu pastor, tarará, tarará, esse salmo, a gente lê como se fosse uma pessoa, né? O Senhor é o meu pastor, e não é, quem está fazendo o salmo é uma ovelha. Quem recita o salmo é uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. Ele me conduz a verdes pastos, pastagem. Quem é que come pastagem? É a ovelha. Ele me leva a águas tranquilas. Então, Davi, quando compôs esse salmo, ele encarna como se o ser humano fosse a ovelhinha e o Senhor fosse o pastor que conduz as ovelhas pelo campo. Então, a gente tem, quando ler como se a gente fosse aquele animalzinho, né, o pet que o pastor está levando para cuidar, para pastorear, para comer. Então, isso é uma imagem muito recorrente. Então, sim, o pastor aqui é Jesus, nós somos as ovelhas que somos cuidadas por ele. E agora a gente vai chamar Ana Lúcia. Ana Lúcia, que vai fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos à nossa prece. Graças a Deus, a Jesus e a Caibar Schulte, por mais uma grande oportunidade que tivemos na manhã de hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, possa permanecer junto a todos nós durante essa semana, abençoando os lares sofridos, abençoando nossos projetos, nossos estudos, e que a tua bondade, Senhor, permaneça junto à humanidade, levando as bênçãos de luz e de paz aos corações. E assim, agradecidos pela tua bondade e pelo teu amor, pedimos, Senhor, permissão para encerrar mais um estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Caibar Schulte.